Programa Café com Política. Oferecimento Balque Contabilidade, Jornal do Município, Restaurante Candeeiro. Olá para você aí do outro lado da tela do seu computador ou na tela da sua televisão. Novamente o programa Café com Política, hoje gravado aqui no plenário da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. E o nosso entrevistado de hoje, mais uma vez, é o vereador Juraci Ferreira da Silva, que também é presidente do PMDB. Ele vai falar um pouco da sua vida pública e também das eleições que começam no ano que vem. Está no ar o programa Café com Política. Muito bem, Juraci, aqui no plenário da Câmara Municipal, dentro do programa Café com Política. O presidente do PMDB vai falar do partido, as articulações para as eleições do ano que vem e um pouco da sua vida pública também. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês, principalmente às vésperas de um ano que nós qualificamos como 2012, o ano das grandes vitórias. Estamos aí nos preparando, o PMDB juntamente com o PDT e mais simpatizantes de vários outros partidos que têm conversado bastante com a gente no objetivo de formarmos aí uma frente de restauração da cidade, uma frente de mudar de verdade, verdadeiramente, os rumos que essa cidade está sendo conduzida. Estamos esperançosos, estamos animados e é um grande desafio. Juraci, legal sua apresentação, os objetivos para a eleição do ano que vem, mas a gente vai voltar a falar isso ainda. Eu gostaria que você relembrasse o internauta, relembrasse aquelas pessoas que nos assistiram há cerca de um ano e meio atrás, quando você participou da primeira edição do De Olho na Notícia e também do Café com Política. Quantos anos de vida pública? Olha, de vida pública, eu tenho 25 anos de vida pública. Antes de ser vereador, eu fui convidado pelo prefeito Makoto Iguchi para trabalhar na prefeitura de Ferraz. Trabalhei 2 anos, de 86 a 88. Em 88 eu me elegi vereador pela primeira vez, fui reeleito em 92, em 96, em 2000, que foi até 2004. Em 2004 eu, por incentivo da cidade, o momento era propício, a cidade vivia também naquela época uma situação administrativa muito ruim, e eu entendi que eu deveria ir para o Poder Executivo e prestar um bom serviço para a cidade. Fui candidato a prefeito, não me elegi, mas tive uma votação expressiva, naquela época 10 mil votos, e aí fui convidado pela administração Serra Kassab para trabalhar na prefeitura de São Paulo. E fui ser chefe de gabinete da subprefeitura de Guaianazes. Cheguei a ser subprefeito por 90 dias. Em 2008, o prefeito Kassab pediu que eu ficasse em São Paulo, mas eu entendi que eu tinha uma história de vida em Ferraz. Voltei para Ferraz novamente, disputar a eleição, me elegi vereador pelo 5º mandato, fui eleito presidente da Câmara unânime, os 12 vereadores da Câmara. Você já assumiu a presidência da Câmara outras vezes? Tinha sido presidente da Câmara 2000, 2001, né? Ou 2001, 2002. Não... Depois a gente confere lá nos quadros. Não me lembro agora. Por aqui. Mas tive o privilégio de ser reconduzido à presidência da Câmara, unânime pela Câmara Municipal, onde eu entendi que nesses 2 primeiros anos eu acabei ajudando muito o prefeito, até porque a gente via que o prefeito precisava tem um déficit de assessoria, de secretários muito ruim. Então, naquele momento, nesses 2 anos, eu entendo que eu prestei um serviço muito importante na administração. Terminou os 2 anos, o prefeito, como é de praxe, ele entende que todo mundo é laranja, chupa, joga fora, né? E tentou também... E a gente quer aproveitar até o bagaço. Mas aí nós começamos a sentir que aquele compromisso, aquela vontade de fazer, aquele compromisso com a cidade, já não estava como nos 4 primeiros anos, apesar de eu não ter sido vereador nos 4 primeiros anos. Mas pelo menos 2 anos no segundo mandato dele, foi quando a gente começou a organizar a Câmara e colocar mais rédea, colocar freios, né? Denunciar mais, abrir CI, convocar secretários, até para intimidar o executivo, ele entender que ele não é o dono da cidade, que ele tem uma função, assim como os vereadores têm a função. Você acredita que isso foi uma prova da incompetência da administração e do prefeito?
Ou alguma coisa assim subiu para a cabeça, ele achando que é o dono da cidade, literalmente? Não, eu acho que o prefeito tem um problema eu acho que o problema do prefeito é um problema pessoal. Acho que é cultural, né? Nós estamos vendo aí a Primavera Árabe, né? Que depois de 40 anos, depois de 30 anos, os ditadores estão caindo todos. Eu acho que o problema do prefeito Jorge Abissão é um problema cultural. Esse pessoal entende que eles são poder, que eles são superiores, e que se governa na força, né? Na chibatada. E é uma questão pessoal dele. Eu até entendo que em alguns momentos ele deve ter delírios de que tem que ser democrático. Nós estamos no Brasil, nós estamos em Ferraz, tem que ter compromisso com o povo. Mas a questão cultural eu entendo que pesa mais. E talvez por isso ele tenha cometido erros sucessivos um atrás do outro. Juracy, como é que você avalia os companheiros de Câmara? A maioria não tem essa visão que você tem, com relação até às próprias atitudes do Executivo. O que falta aqui para amadurecimento dos demais vereadores? O que falta, na sua opinião? Eu costumo dizer que por que a classe política é ruim no Brasil? Não é ruim em Ferraz. Sim. A classe política é ruim no Brasil, é ruim em Ferraz, em Mogi, em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado, no Congresso Nacional, porque a maioria das pessoas que se elegem vereador, a grande maioria nunca participou de uma reunião de pais e mestres na escola onde os filhos estudam. Nunca participou de uma sociedade amigo de bairro. Uns ganham, ou porque é de uma denominação religiosa muito grande, ou porque tem um apelido engraçado, ou porque mexe com futebol e ganha a turma do futebol. Ganha a torcida. Ganha a torcida. Ou porque gasta muito dinheiro numa região carente, aonde o dinheiro ainda tem também o poder da força. Quando chega no plenário, quando chega no parlamento, chega sem saber o que está fazendo. Esses dias mesmo eu fiz um pronunciamento na Câmara, dizendo que todo mundo que quer ser candidato a vereador, o primeiro discurso que se faz é que nós temos que trocar a Câmara. Os vereadores antigos têm que sair. Depois que eles ganham, eles chegam aqui e vão para a tribuna dizer que está aprendendo. Quer dizer, não tem que aprender. Política não ensina nada. Política é a capacidade que o ser humano tem de se revoltar, de ficar descontente com a sociedade em que ele vive, e ele entender que ele tem capacidade de ser instrumento de libertação, de transformação da sociedade. Para isso ele se candidata a um cargo público para dar sua contribuição. Então, mas o Brasil tem 35 anos de história partidária. Eu entendo que é um processo demorado mesmo. Mas estamos no caminho certo. Eu costumo dizer que a democracia é como um lençol sujo. A cada crise, você vai deixando ela melhor. O lençol sujo, a cada lavada que você dá nele, ele vai ficando mais branco. Então, as crises são importantes, os confrontos são importantes. A gente não pode arredar o pé, fugir da briga, continuar brigando de forma democrática e respeitando o dinheiro público, que é um dinheiro sagrado. Muito bem, as eleições já estão chegando em 2012, várias articulações. Como é que você vê esse quadro de pré-candidatos que já está surgindo na cidade? Mas você responde depois do intervalo, a gente volta e vai tomar um café, que aqui é o Café com Política. A Balk Contabilidade ampliou seu espaço para melhor atender seus clientes e oferecer mais conforto, com a mesma eficiência e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil, fiscal e trabalhista, além de administração de condomínios e imóveis. A Balk está à sua disposição em novo endereço, Rua Herman Teles Ribeiro, número 270, Centro de Ferraz, São Paulo. Telefones 4679-5549 e 4678-3331. Acesse o site balkcontabilidade.com.br. Eu recebi o convite e a minha assessora Viviane disse: nós vamos lá na TV Sol conversar um pouco com o Miguel Leite. Mas eu não imaginava que seria uma coisa tão interessante e agradável. Café com política. Casa muito bem. Porque a política, você fala verdadeiramente quando você está descontraído. E quando você vai tomando um café, comendo aqui uma bolacha, um pãozinho, tomando um suco, então você que é muito inteligente, Miguel, você vai puxando e a gente vai acabar falando. Estamos apresentando
Café com Política. Olá mais uma vez para você do outro lado da tela do seu computador ou na TV. A gente volta agradecendo o seu acesso aqui na ITV Sol. Voltamos a apresentar o Café com Política. Lembrando novamente, o nosso convidado de hoje, nosso entrevistado, é o vereador Juraci Ferreira da Silva, do PMDB. Juraci, no bloco anterior eu perguntei a você a visão, a avaliação, ou melhor, dos nomes que estão surgindo como pré-candidatos a prefeito de Ferraz. Algum nome te surpreendeu desses que estão surgindo? Ou falta mais alguém que deve sair? Não, tem um nome que me surpreendeu. Qual é esse nome? Esse nome me surpreendeu, está ganhando as ruas, está ganhando a simpatia, está fazendo um arco de aliança grande, que é o nome do vereador José Isidro Neto. Sim. O vereador Isidro, quarto mandato, um dos vereadores mais votados sempre na Câmara Municipal de Ferraz, funcionário público de carreira da Secretaria de Segurança Pública há 26 anos, ficha intocável, formado em Direito, e tem tido ao longo dos anos um comportamento político ético, né? Os outros nomes não foram novidades. O ex-prefeito Zé Biruta já governou a cidade por 2 anos. Quando ele saiu, ele era prefeito, foi para a reeleição, ficou em 3º lugar. O Loureiro, um nome bom, uma pessoa de um caráter inquestionável, teve 2 eleições e na última também bateu na trave, era para ter sido prefeito. O Hélio é uma esperança, mas a cidade está vendo que não é assim uma figura política que empolga, né? E nós temos quem mais? Temos aí o candidato prefeito, que a gente não sabe quem é, a vereadora Rose também, que coloca o seu nome. Mas eu entendo que a grande novidade é o nome do vereador Isidro. Eu acho que o Isidro é uma pessoa que está encantando as pessoas pela sua simplicidade, pelo seu jeito simples de ser. Ele é uma pessoa que está tendo uma identificação com a população maior da cidade. E até porque o perfil do morador ferrazense, 70% de quem mora nessa cidade é pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos. Então é a classe trabalhadora. E quando a gente fala na classe trabalhadora, o Isidro encarna esse filé, encarna esse entendimento, esse segmento da cidade que nós vivemos, né? O pé no chão, onde não devemos sonhar com grandes projetos que não existem, né? A gente costuma dizer nas nossas reuniões que o próximo prefeito não tem que prometer nada faraônico, nada que como nós vimos nos últimos anos. Nós temos que garantir que o que tem na cidade vai funcionar. Vai funcionar a creche, vai funcionar a pré-escola, vai funcionar o posto de saúde, vai funcionar o bom atendimento do funcionalismo. O funcionalismo tem que ser resgatado, porque hoje eles estão marginalizados, né? Nós temos que fazer as instituições que têm nessa cidade funcionar com responsabilidade. Bom, não tem como deixar de perguntar para você, Juraci, sobre 2 candidaturas aí, a do Filó e a do deputado Luiz Moura, que a gente já vê pipocar pela cidade. Como é que você vê essas 2 candidaturas? Desculpa, eu não tinha lembrado do Filó, até porque anda meio... Ultimamente a gente não tem visto muito o Filó. Mas não dá para questionar também que o Filó é um menino bom de voto. O Filó já disputou eleição de prefeito, o Filó disputou 2 eleições de deputado, e o que todas as pesquisas que a gente faz mostra para nós que o Filó tem um teto. Ele não passa de um determinado número. E esse número que ele sustenta não é o suficiente para ele ganhar uma eleição. Como se, por exemplo, Ferraz tivesse o primeiro turno? Eu diria que o Filó é meio a Marta ou o Maluf em São Paulo. Ele tem um número de voto X. Para ganhar precisaria ter uma grande coligação, uma grande organização, mas o Filó, eu não sei o porquê, ele não consegue angariar pessoas do lado dele. Então ele acaba caminhando sozinho, o que dificulta. E como o tempo foi passando e ele não avançou, cada vez fica mais difícil. O Luiz Moura, a gente vê o Luiz Moura assim, e temos conversado bastante com ele, é um grande companheiro. O Isidro foi o responsável pelos 6.600 votos que o Luiz Moura teve aqui. Não que os votos fossem do Isidro, mas o Isidro foi a pessoa que trabalhou as coligações, os pré-candidatos, os apoiadores, né? Coordenou a campanha dele em Ferraz de Vasconcelos. Hoje o Luiz Moura tem uma briga com o PT, na verdade com o Dr. Jorge. O Dr. Jorge é o dono do Partido dos Trabalhadores em Ferraz, apesar de ser do PSB.
O Luiz Moura entende que o PT não pode ficar na mão do PSB, não pode ficar a reboque, por isso ele coloca a candidatura dele. Mas nós temos uma conversa bem amiga, bem próxima, de que na sequência nós vamos estar junto com o Luiz Moura. Existe a própria situação do governo federal, PMDB, PT, PMDB. Isso também reflete... Isso é extremamente importante. Esse acordo existe. E hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, existe um grande interesse que o Haddad seja o candidato do PT, que o Chalita não saia candidato. Tudo pode acontecer, mas isso inclui a região metropolitana. Todos os acordos é onde o PT estiver melhor, o PMDB vai junto. Aonde o PMDB estiver melhor, o PT vem junto. Agora, o PT de Ferraz não significa Jorge Abissanra. O PT de Ferraz são outras forças. E essa outra força ela é encabeçada pelo deputado Luiz Moura. Muito bem, a gente vai novamente para o intervalo e volta no próximo bloco para falar da situação caótica que se encontra a cidade de Ferraz das Concelas. A gente volta já. Tudo a mineira, um fogão a lenha, feijoada num lugar bem brasileiro, uma dobradinha, um feijão tropeiro, comida assim só no candeeiro, vaca atolada, uma boa cachaça e a viola vem acompanhar, de sobremesa um doce caseiro, boa comida é no candeeiro. E compadre, fica ali na rua Fernando Costa, número 160, próximo à Igreja Matriz de Ferraz. Candeeiro. Miguel, eu que devo agradecê-lo. No programa tão importante, online, Café com Política, e quero aqui realmente externar, dizendo que esse meio de comunicação é uma novidade cada vez mais, rompe as barreiras. Estamos apresentando Café com Política. Opa, olá para você novamente, aí do outro lado da tela do seu computador. A gente está aqui no Café com Política e tomando café com o Juraci, o vereador Juraci Ferreira da Silva, que é também, além de vereador, ex-presidente da Câmara e presidente do Diretório Municipal do PMDB. Juraci, o que está acontecendo com a cidade de Ferraz Vasconcelos atualmente? Hoje, que é dia 1º de dezembro de 2011, lixo espalhado por toda a cidade, a promoção geral do calote, parece que foi instaurado o calote oficial na cidade. O que está acontecendo, hein? Na sua opinião? Está acontecendo, o governo perdeu o rumo. O governo perdeu a mão da administração pública, pelo menos é o que está transparente para todo mundo ver. Está que nem um carro desgovernado. Nós temos aí um monte de obras paradas, né, as obras não andam. A questão do lixo, o prefeito ele tem declarado que foi em virtude da explosão do aterro lá em Itaquaquecetuba, mas as outras cidades não têm esse problema, só aqui. Quer dizer, o aterro explodiu e prejudicou todo mundo. Mas todos conseguiram se adaptar, se adequar e aqui nós estamos vivendo esse caos. Nós temos hoje, o orçamento veio, o governo reconhece uma dívida institucional de 120 milhões de reais, né? Um orçamento com a previsão de 310 milhões de reais para o ano de 2012, quando na verdade a gente sabe que o próprio secretário esclareceu que esse 103 milhões é contratos assinados já e protocolos de intenções. Ou seja, convênios que possam pode vir ou não vir, né? Ou não vir, mas gera uma expectativa de um dinheiro que na verdade não está certo, não existe. Eu acho que é interessante, porque em algumas cidades o efeito da reeleição do executivo tem sido positivo. Eu acho que na maioria das cidades tem sido positivo, né? Mas algumas cidades a reeleição faz mal para o executivo. Por quê? Porque ele se esforça nos 4 primeiros anos, né? Ele vende a imagem do progresso, do desenvolvimento. Trabalha 24 horas por dia. E tal. Mas no segundo mandato, aí relaxa. A gente vê que o objetivo não tem mais aquela preocupação da reeleição. E uma avaliação que nós fazemos também é que o secretariado do governo é muito ruim. Até porque não é culpa do secretário, é porque ele trabalha o secretário com objetivos extremamente políticos, sem critérios técnicos. Eu não quero aqui citar o nome dos secretários para
uma questão até de respeito ao cargo. Até sei que tem alguns que têm realmente competência, mas ficam impedidos por outras questões. Isso. E outros que não têm competência mas nenhuma. Nós temos vários e vários secretários que é um acordo político simplesmente. O secretário nunca teve experiência nenhuma, nunca participou de nada, nunca administrou nada, né? Nunca ganharam eleição. Nós temos secretários aí que já disputaram várias eleições, nunca se elegeram, né? E são secretários municipais de pastas importantes. Eu acho que não pode, a coisa pública não pode ser tratada dessa maneira, porque se o prefeito fosse dono de uma grande empresa, ele não colocaria essas pessoas como gerente nas repartições das suas empresas, né? Imagina o prefeito que administra 200 milhões por ano numa cidade dessa, do 2.500 funcionários. Imagina que fosse uma empresa dele. Ele tem uma empresa que fatura 200 milhões por ano, 2.500 funcionários, e aí vale a pena as pessoas pensarem se o prefeito colocaria uma boa parte do secretariado dele à frente dessa empresa para administrar essa empresa. Com certeza não colocaria. Mas por que coloca na frente da prefeitura? Porque o dinheiro é público? Porque é dinheiro de imposto? Quer dizer, eu acho que falta compromisso. Quando a gente fala em compromisso, a gente está falando exatamente dessas coisas. Muito bem. Juracy, a gente já está chegando ao final do nosso programa Café com Política, gravado aqui no plenário da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Parece que ninguém quer, diante de toda essa situação, alguns pretensos candidatos que supostamente teriam o apoio do atual prefeito Jorge Abissanra aqui em Ferraz, não estão querendo nem ele perto, né? Será que ele ajuda a perder a eleição? Porque ele já sai perdendo já. A gente faz a leitura ao longe, né? Porque a gente não tem esse relacionamento com a máquina, com o prefeito, mas as pesquisas estão mostrando que um candidato apoiado pelo prefeito, ele vai ter dificuldades. E aí basta a gente lembrar, a última eleição presidencial, o presidente Lula terminou o governo dele com 83% de aprovação, considerado o melhor presidente da história desse país. E a Dilma, que era a mãe do PAC há 2 anos na mídia, foi para o segundo turno. O Serra teve 46% dos votos. Porque o presidente terminou bem? Terminou bem. Daí ele transferiu os votos, é outra história, né? E eu não acredito numa vitória do candidato do governo. Ninguém quer ser, parece, né? Olha, temos até que quer ser, mas aqueles que quer ser, o prefeito não quer. Tá certo. Juracy, mais uma vez um prazer ouvi-lo e recebê-lo aqui no Café com Política. Trata-se de uma pessoa que tem uma vasta experiência de política, de articulação, e que tem muito a ensinar para muitos, inclusive vereadores desta Casa Legislativa aqui de Ferraz de Vasconcelos. Que recado você deixa para a população e os eleitores? As eleições estão aí a partir do ano que vem. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, que vocês estão dando mais uma vez. É sempre importante. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de comunicar com a nossa população, com os nossos eleitores. Então, primeiro, quero agradecer isso. Segundo, eu tenho como filosofia de vida que eu vivo acreditando que amanhã é melhor do que hoje. E isso depende da nossa dedicação. Política é desafio. E eu tenho muita esperança, eu vivo de esperança. A cidade é uma cidade que não pode ser tratada com desrespeito e com pouco caso que vem sendo tratada. E quando eu digo a cidade, eu digo sua gente, seu povo. Por isso, nós estamos aí trabalhando, elaborando um grande projeto, mas um projeto para lidar com pessoas, com o ser humano, com o pai de família, com a criança, com o jovem. Eu acho que esse é o desafio. Nós vamos chegar lá, acreditamos nisso. Deus que nos ilumine, nos dê inteligência, humildade, para a gente de verdade deixar uma contribuição para a cidade que nós vivemos. Então tá aí, as palavras finais deste programa Café com Política, do vereador Juracy Ferreira da Silva, que é o presidente do Diretório Municipal do PMDB. A gente chega ao final, põe um ponto final nessa edição e aguardamos você no próximo programa. Até lá.